Alô, quem tá aí? Bem-vindo, bem-vinda à nossa quinta aula do curso de capacitação em psicodélicos e terapia assistiva. Nessa aula, então, a gente vai abordar mais a fundo os componentes que a gente tem visto nas aulas passadas. Aqui, a gente vai focar mais nas evidências já finalizadas, tá? Tem muita evidência por aí e tem evidência cada vez mais saindo mais coisas sobre. Então, vamos focar apenas no que já foi finalizado, para que a gente consiga ver de maneira clara o que é isso para depois ir se atualizando, tudo bem? Então, vamos entender quais são as classes, qual o perfil, qual o que cada um trabalha com qual neurotransmissor e por que é importante a gente saber isso, tá? E para começar, eu te pergunto então, todo psicodélico, ele é realmente um psicodélico? O que faz um psicodélico um psicodélico? O que significa psicodélico, né? Vamos então entender um pouquinho isso. E para responder essa pergunta, eu já te respondo direto. Não, não, todo psicodélico não é um psicodélico, tá? Tem psicodélico que é psicodélico, tem psicodélico que não é psicodélico. O que significa dizer isso? O psicodélico, o efeito psicodélico, como diz o nome, é um efeito, tá? Não existe algo que seja psicodélico. Existe algo que gere efeito psicodélico. Tudo bem? Muito confuso? Não? Então, ó, pensando nisso, um efeito psicodélico, por exemplo, um efeito alucinógeno, mas a gente usa essa palavra como se fosse uma classe também, tá? Entretanto, nem todo composto que produz efeito psicodélico ele é classificado como um psicodélico, tá? De maneira precisa, então, os psicodélicos eles podem ser divididos em quatro classes, tá? Com base no perfil farmacológico, na estrutura química. Podem ser, então, psicodélicos clássicos, que são agonistas do receptor de serotonina, mais especificamente, 2A ou 5-HT2A. Os empatógenos, que também são psicodélicos, ou também chamados de entactógenos, que são inibidores e liberadores mistos da recepção, do receptor, na verdade, né? De serotonina, de dopamina, e agentes também anestésicos dissociativos, que são outros tipos de psicodélicos, que são mais conhecidos como os antagonistas de NMDA. Deve ser glutamato, GABA, né? E outros ainda, que são os outros psicodélicos ainda, que são os alucinógenos atípicos, que eles vão afetar vários sistemas de neurotransmissores, alguns até realmente bem complexos e confusos, que a gente não sabe dizer muito bem. Basicamente, então, dentro dos psicodélicos clássicos, que tem nome de psicodélico mesmo, né? Tá ali o LSD, a psilocibina, a ayahuasca. Você tem aqui, ó, algumas imagens. A imagem de cima seria a psilocibina, que é o cogumelinho, né, o composto vegetal. Embaixo tem a flor e o caule, né, a raiz da própria ayahuasca, da onde é feito o chá, né? Todos eles ali são psicodélicos. Esses dois são psicodélicos clássicos que vão mexer principalmente com serotonina, né, com 5-HT2A. E apesar de, na verdade, a gente tem também esses empatógenos, tá? Que seria o MDMA, que está super em alta agora, porque ele é muito potente, tem uma resposta muito positiva, é o que vai virar a medicação propriamente dita, medicação legalizada pelo FDA, né? Além da ketamina, mas vocês vão ver isso aí depois, tá? Então, assim, apesar de todos eles gerarem, todos os psicodélicos praticamente gerarem a empatia, apenas o MDMA, ele é considerado um empatógeno, tudo bem? Essa é uma classificação dele, ok? Além disso, temos os anestésicos dissociativos, e aqui vai entrar a ketamina, a esketamina, que temos a imagenzinha dela ali, né? Que é um pozinho ou um líquidozinho quando ele é diluído, tá? E antigamente também tinha destroquetamina, mas atualmente a gente não usa mais. Esse já foi meio que saiu um pouquinho, talvez ainda seja um pouco usado mais na parte da veterinária, tá? Porque tem algumas variações ali. Fora esses, temos os psicodélicos atípicos, tá? Que é todo aquele agente que a gente não sabe direito a ação ainda, ou que tem ações múltiplas e mais complexas, e um deles, inclusive, é a sálvia, né? Que é aquela plantinha mexicana, a imagenzinha aqui, ó. Então, temos vários tipos de psicodélicos e a maioria não chama psicodélico, né? A gente só chama basicamente os clássicos de psicodélicos mesmo. Então, a gente vai focar nessa aula em entender sobre a psilocibina, o LSD, a ayahuasca e o MDA, tá? A ketamina a gente vai ter, apesar de a gente falar um pouquinho sobre ela nesse módulo, nesse módulo a gente vai ter um módulo especificamente sobre a ketamina, vai ser o módulo 2. Tudo bem? Vamos adiante então? A psilocibina, tá? Que é o famoso chá de cogumelo que a gente falava muito antigamente, ele é um alcaloide vegetal.
seja, é uma planta, tá? Ele é derivado, uma planta não, né? Um fungo, tá? Ele é derivado dos precursores da triptanina e é encontrado em uma variedade de espécies de cogumelo. A psilocibina, ela é ativamente metabolizada em psilocina. Então, além da gente, por exemplo, quando se consome um psicodélico de cogumelo, além da psilocibina, que é o composto ali principal, né, o agente ativo, ele se converte também em psilocina depois que é metabolizado, dando um efeito um pouquinho mais prolongado, a depender da intensidade que é atingida ou não, né? Então, em essência, ele é um inibidor do transportador de serotonina e ele faz também agonismo parcial com o receptor 5-HT2. Lembra que a gente falou isso? Os clássicos mexendo com 5-HT2? E tem uma eficácia de ativação de 40%, tá? Não é muito alto, mas também não é baixo, tá? Só que ele também vai se ligar ali em 5-HT, 2C, 1A, 1B, com afinidade de ligação de maneira decrescente, tá? O que mais vai se ligar é o 2A, e por isso que ele tem esse efeito psicodélico que a gente chama, esse efeito de alucinação, tá? Mas não se preocupe em decorar isso, tá? Na aula de farmacologia, você vai ter isso tudo por escrito, você vai visualizar na tela também, tá? Quando a gente administra a própria psilocibina em doses altas, o que é uma dose alta de psilocibina? Seria 0,3 a 0,6 miligramas por quilograma. Ela pode causar alteração leve a profunda na percepção sensorial, incluindo sinestesia, euforia, ilusão sensorial, alucinação auditiva e visual. Tá? Lembrando que sinestesia pode ser tanto a mistura de uma sensação quanto uma percepção de uma sensação sensorial a partir de um estímulo. Por exemplo, eu estou vendo uma foto, estou vendo uma imagem, estou recebendo um ruído, uma cena, e eu tenho uma emoção, uma sensação física de sentir um cheiro, tá? E por aí vai. Isso é uma sinestesia, tá? Esses efeitos, eles são dependentes de uma dose. Eles vão durar de 3 a 6 horas, a depender da dose. Pode ocorrer também os efeitos desagradáveis, como sentimentos de uma experiência interminável, tá? Bem como também náusea, vômito, dor de cabeça transitória, tá? Essa experiência interminável, ela geralmente ocorre quando está relacionado a uma crise de pânico, que pode ocorrer dentro do processo, né? Tudo que mexe com serotonina pode acontecer isso. Uma sensação física que teu corpo ele vai interpretar como uma necessidade de fuga ou uma necessidade de congelamento, né? Bem aqui, sistema nervoso central, né? Luta, fuga, congelamento. É mais comum ocorrer isso quando a gente faz um trabalho sem assistência de um terapeuta. Quando, na verdade, se não tem assistência de um terapeuta, não dá para se falar que é um trabalho de terapia, né? Mas quando fazem uso de cogumelo, de coisa, de maneira recreativa, tá? Aí é relativamente comum ter esse tipo de experiência, tá? Dentro de um ambiente seguro, controlado, é um pouco mais difícil isso acontecer. Então, relativamente comum. Quando ocorre esse tipo de trabalho, né, dentro de um ambiente controlado, tá tendo assistência de um profissional preparado, é muito bem manejável pelo profissional. Inclusive, dá para usar as sensações que aparecem, por exemplo, numa experiência somática, para trabalhar, para resgatar e para processar ali um trauma até mesmo mais potente, tá? De maneira segura e não retraumatizante, tá? Bom, desde o surgimento, então, dela, da psilocibina, né, a gente vai evidenciar ela em pesquisas sobre diversas condições, tá? Melhoras significativas, gerando, né, melhoras significativas, por exemplo, sobre quadros de depressão, de ansiedade, de câncer e quadros terminais, né? Lembrando que ela não vai tratar o câncer, mas vai tratar toda a depressão e ansiedade existencial, todo o desconforto que vem com o diagnóstico e com o pensamento da finitude da vida, né? Inclusive, esse acolhimento emocional não vai mudar o prognóstico do câncer, tudo bem? Deixando bem claro isso. Também ela pode fazer tratamento de dependência de álcool, de substâncias em gerais, entre outras. Esses estudos mais recentes, ou melhor, os estudos já finalizados, com uma evidência um pouco mais alta, eles também vão ativamente, eles enxergam uma atividade aumentada da amígdala após a administração de psilocibina. Isso foi interpretado como uma evidência de um mecanismo de ação antidepressivo diferente daqueles de pacientes tratados com inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Lembra desse? ISRS, né, inibidor seletivo de recaptação, em geral os antidepressivos que mexem com serotonina, né, os mais clássicos ali, que vão mostrar uma resposta da amígdala diminuída. Então, enquanto a psilocibina aumenta a resposta da amígdala, a
os antidepressivos clássicos, eles vão diminuir essa resposta da amígdala a esse estímulo emocional, tá? Outras pesquisas, inclusive adicionais, tá, de ressonância magnética, vão mostrar que a psilocibina vai interromper agudamente a conectividade da rede de modo padrão, a Default Mode Network, tá? Induzindo os estados mais neuroplásticos temporários que podem tornar um indivíduo muito mais susceptível e receptivo a funções cognitivas. E um conteúdo acessado com a psicoterapia de apoio, por exemplo, psicoterapia não diretiva, quando é co-administrada, tá? Inclusive, você sabe que essa rede de modo padrão, né? Eu falei aqui, você deve ter ouvido já falar sobre ela, tá? Eu vou deixar uma aula bônus para você sobre esse módulo, tá? Porque, assim, é uma delícia estudar essas redes que a gente tem, né? E é muito importante essas redes, seja rede de modo padrão, seja rede de saliência também, para o entendimento e para o estudo dos psicodélicos, tá? Vou colocar nesse módulo mesmo essa aulazinha a mais. Em geral, então, a grande maioria dos estudos ele vai mostrar dados em que a psilocibina em altas doses, mas não em baixas doses, ela produz redução grande e significativa dos sintomas de depressão e de ansiedade após 5 semanas, até mesmo após 5 semanas. E esse efeito ele vai persistir por pelo menos 6 meses. Por que pelo menos? Porque depois não foi feito mais pesquisa, né? Mas pelo menos 6 meses a gente sabe que ele vai persistir esse efeito antidepressivo. Essa questão da dose alta ou dose baixa, ela ainda é um pouco controversa de consenso, principalmente quando a gente se fala do uso de microdose, como por exemplo do protocolo do StatMeds, né? Que é um dos maiores nomes do conceito dos psicodélicos, né? Esqueci, um micologista, né? Ia falar um fúngico, né? Não, mas é um micologista. Que até o momento, o psicodélico em microdose, ele vai mostrar um efeito muito mais placebo, que não é necessariamente ruim, do que um efeito do composto em si. Tem também essa aula bônus sobre esses protocolos, por exemplo, os protocolos do StatMeds, também, se não me engano, no módulo 3, tá? Dá uma olhadinha depois lá. Um conceito central, então, da terapia estudada por psicodélico é a noção de que a resposta terapêutica ela vai se relacionar uma experiência mística, uma experiência espiritual, tá? Lembrando que espiritualidade não é religião, tá? Então, uma experiência espiritual induzida pela psilocibina. Tem até uma escala muito boa para a gente avaliar essa experiência mística, que ela é chamada de MEQ30, tá? É uma escala que avalia os 7 domínios da espiritualidade, né? Que seria unidade interna, unidade externa, qualidade noética, que é aquela sensação de percepção ou de revelação durante a experiência, né? A epifania que às vezes aparece, né? Sacralidade, humor positivo, transcendência do tempo e espaço e a mesma inefabilidade, que é aquela dificuldade de falar, de comunicar, de descrever uma experiência, algo que acontece ali, né? Seja por comportamento ou bem-estar geral. Isso geralmente é incrível, como essas mudanças de percepções, elas podem ter efeitos até mesmo muito mais potentes que os antidepressivos clássicos, rápidos, potentes, né? Que, convenhamos, muitas vezes o antidepressivo está ali para enxugar gelo, né? Tá para tratar um transtorno epigenético, mas não trata. Às vezes está enxugando gelo para depois tratar com a vida, com a terapia, com outras coisas, tá? Algumas vezes vai fazer isso muito bem, e tudo bem fazer isso muito bem, e tudo bem ser importante ou ser indicado, tá? Mas outras vezes, sei lá, 60% das vezes, e estatisticamente falando, não vai ser tão bom assim, né? Então a gente consegue melhorar a nossa prática dependendo da intenção e do nosso paciente. Tudo bem? Tá. Basicamente, então, isso é um pouquinho do efeito mesmo da psilocibina. Falando um pouquinho mais ainda sobre essas experiências místicas, né? Que elas vão se relacionar à melhora de muitos quadros de saúde mental, elas têm muitos nomes, né? Tem um nome de experiência religiosa, experiência transcendental, né? Momento transformador, epifania, mas são todas caracterizadas por transformação pessoal que vai levar a uma mudança dramática ou uma mudança quântica, né? A gente ouve às vezes esse termozinho ali mal interpretado, maldito, né? Às vezes com preconceito, né? Com essas mudanças no nosso senso de identidade, de comportamento, tá? Principalmente com o nosso senso pessoal, né? Às vezes você consegue ter acesso a alguma questão de outra pessoa, mas jogando para você mesmo, você mesmo. Então, assim, estudos demonstram também que os efeitos dessas experiências místicas, eles vão se manter por mais de 6 meses, por pelo menos 6 meses, né? Talvez mais ainda, tá? Que a gente vê na prática isso. Mas o resultado geralmente para nos 6 meses, porque a gente só
concretiza essas pesquisas aí até 6 meses, né? Então, não posso falar do que a gente não tem também pesquisa, né? Exceto trazer uma experiência pessoal de prática clínica, né? Mas que isso pode variar de profissional para profissional. Embora, então, os profissionais reconheçam que a apresentação aguda, né, de um indivíduo, uma pessoa intoxicada por psilocibina, ela vai se assemelhar muito à psicose, os alucinógenos, como a psilocibina, não são considerados precipitantes de uma nova doença psicótica, tá? Então, olha só que interessante, né? A gente sabe que doses altas podem gerar uma psicose, mas ele não vai abrir um quadro de psicose porque tomou uma dose alta. Tem que ter alguma coisa ali, algum componente genético que vai fazer esse quadro ser aberto, né, por conta de alguma coisa que vai mexer, que vai produzir um efeito psicodélico, né, geralmente um efeito em 5-HT2A, né? É igual uma pessoa que ela, sei lá, faz tratamento psiquiátrico de bipolaridade e ela toma um Venvanse, porque ela acha que está desatenta. Tomou o Venvanse vai fazer um quadro psicótico porque vai ativar um quadro de mania, né? Então, só para ter uma noção. Tem transtorno de base, tem risco. Sem transtorno de base, o risco é muito diminuído, tá? Pensa que pode desmascarar, tá? Então, vai desmascarar um distúrbio psicótico, né? Em quem geneticamente é susceptível. Tem, inclusive, um estudo, tá? Que foi análise de 110 voluntários, de voluntários saudáveis, né? De 224 administrações de psilocibina, de 227, se não me engano, administrações de psilocibina. E os pesquisadores desse estudo não encontraram nenhuma evidência de distúrbio de percepção persistente por alucinógeno. Ou seja, aquele fiquei psicótico, tomei o chá e nunca mais voltei, né? Então, assim, quem não tem susceptibilidade para isso, não acontece, tá? Então, em essência, né? Uma psicose prolongada, ou um outro comprometimento de funcionamento de longo prazo em qualquer tipo de pessoa que não tenha essa susceptibilidade genética. Entretanto, no uso recreativo não controlado, já se evidenciou experiências desafiadoras, como ansiedade, angústia, né? Nesse estudo foi visto, com duração até de algumas semanas ou de anos, tá? Então, você entende por que tem a importância do SET do SET? Nós vamos falar mais para frente ainda, né? Que seria o ambiente interno e o ambiente externo. Por que manter esse apoio, essa segurança em um processo controlado para segurança e resposta e eficácia vai minimizar o dano e vai ampliar a potência terapêutica de se trabalhar com essa nova psiquiatria, tá? Tudo bem? Vamos adiante? Vamos falar então sobre o LSD. Pensando então no LSD, ele vai ser um derivado do ergot, do ergot, né? Que é um esporão, tá? Vocês têm ali os desenhozinho ali, né? Desenho e a foto real dele, né, do próprio esporão. Ele é um tipo de grão, ele é um grão de centeio, tá? E ele é conhecido por sua capacidade de induzir uma poderosa experiência psicodélica, espiritual, mística, né? Qual palavrinha que a gente quiser colocar ali, né? O LSD, então, ele tem sido descrito como um psicoadjuvante ou como um amplificador inespecífico do inconsciente. Tudo bem? Um efeito que vai incluir o enfraquecimento da identificação do ego, tá? Do controle aqui, acelerando e ampliando um processo e um conteúdo de pensamento, tá? Promovendo novas associações de pensamento e modificando as interpretações e a compreensão de relacionamento, de objeto, né? Pode induzir, inclusive, sentimento de proximidade com os outros, aumentar a empatia emocional, aumentar a sociabilidade e prejudicar agudamente o reconhecimento de medo. Mas será que isso é positivo ou será que isso é negativo? O que você acha? É positivo, tá? Se a gente diminui o viés negativo, diminui o conhecimento de medo, a gente consegue criar novas conexões e novos entendimentos, né? Basicamente, tratar toque e ansiedade, tá? Enfim, em dose moderada e alta, o LSD ele vai aumentar, então, a percepção sensorial, o que pode levar a ilusões, imagens oníricas, mesmo estando em vigília, né? Vai também fazer sinestesia aumentada, como psilocibina, e vai gerar alterações na percepção de som e experiências místicas, tá? Acredita-se, inclusive, que os efeitos do alucinógeno LSD eles sejam mediados por vários mecanismos agonistas parciais daquele mesmo receptor de 5-HT2A, tá? Uma ligação de receptor também com um A, um 2C, um 2B, tá? Todos esses, aquele mesmo jeitinho que eu falo para vocês sempre ao longo do curso.
afinidade decrescente. Então, o que ele mais faz afinidade é 2A e depois faz com os outros receptores. A ligação, então, dos receptores de dopamina também acontece no LSD, certo? E também vai causar uma liberação de glutamato no córtex pré-frontal, mais especificamente, tá? E um aumento de conectividade funcional e excitabilidade em estruturas mais talâmicas corticais, a parte mais de fora do cérebro. Muita coisa, né? Muita neurociência para escrever toda a função de um fungo de um grão, né? Enfim, nós vamos ainda falar com isso com um pouco mais de calma, entender um pouquinho melhor, tá? Mas vamos principalmente entender esse escopo geral, tá? E adiante, o que que então que ele não faz, tá? Que é importante saber também. O LSD ele não vai interagir com o transportador de monoamina. Então, pensando em serotonina, noradrenalina, dopamina, etc. Ele é mais potentemente ligado do que todas as outras triptaminas, aqueles receptores de 5-HT2A e 5-A. Outro mecanismo farmacodinâmico e farmacocinético mais complexo pode também estar envolvido, tá? Porque às vezes só isso não justifica totalmente a gama de efeitos. Então, ele ainda está sendo estudado, tá? Ainda que muito menos agora, porque o MDMA ganhou o total papel ali, tanto pela potência quanto pela segurança, como por não ser tanto conotado como droga, né? Já que o LSD é uma droga, né? Inclusive é uma droga, o papelito ali, ó. Coloquei uma imagenzinha para vocês ali. Então, um nome de balada, assim, né? Um papelzinho aí. Que eu também, às vezes, falo como ácido, né? Enfim, temos ali essa parte, tá? Comparando, então, com a psilocibina, tá? Os sintomas mais psicóticos após o uso do LSD, eles são mais prováveis em voluntários saudáveis, com traços esquizoides, traços paranoides, pré-mórbidos, né? Que já estavam ali, e também em pessoas com histórico familiar de esquizofrenia. Então, sempre que tem história de esquizofrenia, sempre tem histórico de algum transtorno de comportamento, a gente tem que tomar cuidado e tem que ver se não tem contraindicação para ser realizado, tá? Um grande estudo mais epidemiológico foi feito com 130 mil adultos nos Estados Unidos e ele não encontrou ligação entre o uso de psicodélico, incluindo o LSD e a psilocibina, a problema de saúde mental ou de comportamento suicida, tá? Então, a gente vê às vezes muito preconceito também, até mesmo um equívoco, né? Depois vocês vão ter acesso a todo o material, todos os estudos, todos os artigos que foram usados para ser construída essas aulas, né? Que apesar de ter muita prática minha, tem também muita teoria, tá? Tem muito ciência em cima. Tudo bem? Então, adiante na questão do LSD. Então, o LSD, ele foi e ele vem sendo estudado para o tratamento de transtorno por uso de álcool, de transtorno de humor, de síndrome de dor associada ao cuidado de fim de vida, né? O câncer que a gente conversou, transtorno de humor em geral, tipo bipolaridade, ansiedade, doente terminal, enxaqueca também, e inclusive entre 1 a 12 meses após o início de uma administração de LSD, tem muito paciente que se mostra em um aumento significativo em relação à atitude positiva sobre a vida ou sobre si mesmo, tá? Mudanças positivas de humor, efeitos sociais altruísticos e mesmo mudanças comportamentais de positivação e bem-estar, tá? Tipo aquela satisfação com a vida, né? Ou seja, sugestão positiva para o efeito do LSD em atitude, humor e comportamento. Lembrando que muita psiquiatria é tratamento de humor e comportamento. Então, se a gente tem atitude, humor e comportamento melhorando, temos uma resposta positiva no tratamento. Tá? Isso tudo vai implicar positivamente no tratamento de transtornos psiquiátricos. Tudo bem? Mas temos que olhar um pouquinho mais para fundo ainda, né? Lá dentro do cérebro. Como que ele age? Tá? Olhando então para a nossa querida amígdala, né? Lembrando que é a amígdala do cérebro e não a amígdala da garganta. Tá? O LSD, pensando numa dose ali de 100 microgramas, ele vai produzir uma diminuição significativa na reatividade da amígdala esquerda. E aí, estímulos de medo, de reconhecimento prejudicado de rostos de medo, mas não vai afetar o reconhecimento de rostos neutros, rostos felizes, rostos zangados. Por isso que a gente fala que ele diminui viés negativo, a grande maioria dos psicodélicos. Tá? Também foi observado em muitos estudos que a administração do LSD ela foi associada à diminuição da atividade de córtex pré-frontal medial direito em comparação ao placebo, em comparação a pessoas que não receberam o LSD. Muitos pesquisadores interpretaram esse resultado como um indício, né, como um indicativo de que o LSD ele pode modificar o processamento do viés em direção aos estímulos negativos, tá? Isso vai desempenhar um papel muito importante na depressão, certo?
e nos transtornos de ansiedade. Em geral também, tá, vai sugerir que o LSD ele pode ser muito útil para a gente reduzir percepção de emoção negativa, ou seja, fazer trabalho de tolerância emocional, melhorando déficit cognitivo social e facilitando desde vínculo terapêutico a vínculo de rede de apoio, vamos colocar assim, né, que é tão importante para um processo terapêutico em geral. Recentemente também tem surgido muito interesse na prática de microdosagem de LSD. Recentemente, que eu digo, nos últimos 2, 3 anos, tá? E essa prática que eu digo é o uso recreativo ou o uso em microdosagem mesmo, né? Só vai lá, procura, compra no, sei lá, ilegalmente e começa a usar achando que vai fazer tratamento, tá? Mas esse tipo de uso não é tratamento, tá? Como que consiste isso? Que eu acho importante você saber sobre isso. É até poder orientar, né? Já que desde microdose de ayahuasca até microdose de psilocibina e LSD a gente vê por aí disseminado pela internet. A tentativa disso, certo? Vai consistir em uma tomada, né, de uma dose de baixo limiar perceptivo em um intervalo de 3 a 5 dias, tá? Numa tentativa de desencadear um processo celular também, aumentar a neuroplasticidade, tá? Tem muita publicação da mídia tradicional, de relatório subjetivo, sugerindo que uma microdosagem de LSD, sei lá, 10 a 20 microgramas, podem induzir um efeito positivo, como promover criatividade, melhorar o humor, sem ter aquela completa experiência dos efeitos psicodélicos. Existem também outros estudos que concluíram que a microdosagem, tanto do LSD quanto da psilocibina, eles são apenas efeito placebo, tá? Então a gente tem os dois lados, cada um puxando para um, né? Mas assim, ambos esses estudos, eles têm problemas em metodologia e são levemente tendenciosos para o viés pessoal do pesquisador, tá? Mas o que é certo e absoluto é que atualmente não há evidência científica disponível para apoiar a prática da microdosagem. Entretanto, surpreendentemente, né, para os não apoiadores da microdosagem, entretanto, é fato de que o LSD entre 13 a 26 microgramas, eles vão demonstrar efeitos subjetivos e efeitos fisiológicos mensuráveis em cognição, na verdade, efeitos mínimos de cognição e de criatividade. Então, foi mensurado, foi evidenciado que nessa microdose ele pode causar isso, né? Apesar de que daí, se é uma prática que deve continuar, que deve ser avançada ou não, é outra história, porque não é isso que a gente está falando agora. A gente está falando só sobre a resposta e a ciência em cima. Tudo bem? Vamos adiante, então? Já que falamos um pouco de microdosagem ilegal de ayahuasca, vamos olhar um pouquinho para a própria ayahuasca, né? Que ela é a queridinha dos brasileiros, né? Da América do Sul, em si, né? A ayahuasca, vamos falar direito, né? Que a gente vê muita gente por aí escrevendo ayahuasca, né? O ayahuasca. Então vamos lá, ó. É ayahuasca, certo? Pegou? Então, a ayahuasca, ela é uma decocção preparada através da combinação, certo? E aqui vem os nomezinhos, tá? Do Banisteriopsis capi e da Psychotria viridis, né? Nomezinhos mais difíceis. Duas plantas nativas da bacia amazônica, tá? E quando ela é ingerida por via oral, essa mistura conhecida por induzir efeitos, tá? Por conta de uma ação alcaloide, que a gente vai chamar de alcaloide carbolínicos, ou seja, derivados de uma amina encontrados em Bannister e Opscap. Aí, bastante nome, bastante coisa. Depois vocês vão ver isso tudo escrito, tá? Não precisa preocupar. Somado a isso, a gente tem também o DMT, que é super famoso, né? Que é o N-dimetiltriptamina, que vem daquela psicótria viridis, tá? Não precisa preocupar, você nunca vai usar praticamente para nada esses nomes mais complexos, tá? Mas é importante eu citar aqui, porque uma hora, se você bater o olho nisso, você vai acabar lembrando depois, isso aqui é aquele nomezinho da ayahuasca, que é feito cada parte dela, da planta, da raiz, da flor, da raiz, do coisa, e juntos faz uma decocção, faz um chá, né? Tá, tudo bem? Então, respira, vamos voltando. A preparação, né, ela vai funcionar de maneira sinérgica, tá? Pois alguns dos alcaloides desses B-carbolínicos, eles vão inibir a monoamina oxidase, a MAO-A, que também já foi muito usado dentro da psiquiatria tradicional,
que são os inibidores da recaptação de monoamina, são os IMALs, né? Que inclusive tem muita interação medicamentosa com muita medicação, desde remédio para arritmia até mesmo remédios mais complexos para lúpus, coisas do tipo, tá? Essa sinergia, ela vai fazer com que seja impedido a degradação periférica desse DMT, que ele é um transportador de serotonina, só que ele também transporta ali noradrenalina e em inibição. Bem como também vai liberar ou inibir essa liberação do 5-HT de serotonina em geral, tá? E outros agonistas ali, como HT1A, 2A, 2C, 2B e outras ali. E lembrando que sempre que eu falo vários desses nomes, a gente vai lembrar que são ordens decrescentes. Mas enfim, não precisa decorar. Vocês vão ver também um pouquinho isso escrito na tua tela, na parte de farmacologia. O DMT, então, ele também é encontrado, por exemplo, no veneno do sapo bufo alvares, tá? Que é muito comum a gente ver por aí, seja por parte indígena, ou seja porque alguém pensou e falou do veneno do sapo, pegar ali o veneno do sapo e passar, tomar, fazer essas coisas assim, tá? Lembrando, isso não é tratamento, tá? Então vamos tentar sair um pouquinho dessa linha, mas só para você entender o pensamento químico do porquê que usam o veneno do sapo e falam que às vezes melhora um quadro, tá? Mas voltando para a ayahuasca. Acredite-se então que o ambiente em que a substância ela é ingerida, as expectativas do usuário, as interações farmacodinâmicas do componente dessa decocção, eles vão influenciar significativamente o resultado, tá? Essa associação na ingestão da ayahuasca. Nenhuma novidade aqui, né? Na base do psicodélico, né? O tratamento em si, ele não só se dá pela parte química, mas pela parte emocional que a gente processa pelo sistema nervoso central, né? Trauma. Mas enfim, a ayahuasca está associada a uma ampla gama desses efeitos subjetivos, incluindo alucinação auditiva, visual, alteração sensorial, percepção espacial alterada e muita euforia, tá? Bem como as experiências que a gente vai falar de místicas, de noéticas. Tudo bem? A ayahuasca é bem intensa nisso. Inclusive, é bem intenso também a intoxicação que ela causa, né? A gente vê por aí todo mundo falando que, nossa, tive vômito, tive diarreia, passei super mal. Pois é, intoxicação por serotonina, né? Praticamente uma síndrome serotoninérgica, né? Que também acontece com antidepressivo em doses muito altas ou associações deles, tá? Então, ó, para ayahuasca, então, a gente tem episódios, a gente pode ter episódios psicóticos documentados em associação com a intoxicação de ayahuasca, tá? Geralmente em pessoas com história pessoal ou familiar de transtorno de humor, né? Por exemplo, de bipolaridade, esquizofrenia. Geralmente em pessoas com essa história pessoal, ocorre muito essa desordem psicótica ou mesmo do abuso de substância. Comumente, a esses momentos psicóticos, eles não são tão prolongados, tá? Mas eles podem ser mitigados, né? Você pode evitar uma questão psicótica por conta de uma triagem, né? De uma conversa bem falada. Por isso que a importância dessa avaliação, desse entendimento antes de um uso, de uma consagração, né? Caso você seja alguém que consagre, tá? Principalmente com relação à interação medicamentosa e ela é extrema com a ayahuasca, tá? Não existe pior psicodélico para interação medicamentosa do que a ayahuasca. Inclusive, tem muito lugar por aí, tem muito, sei lá, chefe, não sei o nome ali, né? Muito consagrador, que orienta assim, ó, não, ó, para fazer você tem que parar de tomar todas as medicações. Aí a pessoa para de tomar todas as medicações, está na beira de uma crise psicótica, uma ideação suicida, porque a medicação estava controlando, estava segurando, e aí o que acontece? A pessoa tem uma crise psicótica e tem dificuldade de voltar, de retomar o quadro, né? Ou seja, tirou por causa da interação, mas a interação era importante, mas o efeito da medicação era importante, então não devia ter tirado, né? Só que também se não tirasse, podia piorar. Então, a ayahuasca ela é bem complicada com essa parte, tá? No Brasil, então, ela é uma prática mais tradicional de grupo indígena, tá? A do Nordeste, da Amazônia, mas tanto a nível nacional como internacional, é um interesse crescente, tá? Principalmente devido ao efeito terapêutico, que ainda não é uma prática clínica, tá? O uso de uma dose padrão de ayahuasca, a gente vai falar que é de 2,2 ml por quilograma, contendo ali em torno de 0,8 miligramas por ml de DMT e 0,21 miligramas de ml de armina e não armina. Curioso pensar nisso, né? Você pensando que você está tomando um chazinho ali, você talvez não, né? Mas quando você viu o uso do chá, ali, para ter uma dose efetiva tem que ser mais ou menos isso. Mas quem que vai lá e mede
para dar, né? A gente só vê isso em pesquisa praticamente, né? Mas enfim, nessa dose, seguindo essas regras, a gente sabe que pode gerar significativos efeitos positivos referente a se expressar tristeza, pensamento pessimista, ideação suicida, mesmo dificuldade de concentração, né? Então, pode ser ajudado, resolvido, né? Tratado, mas não é coisa clínica, mas pode ser tratado esses momentos depressivos com doses parecidas com essa que eu falei. Embora o vômito ele vai ocorrer de forma moderada, né? Na verdade, sim, né? Geralmente, quando ele vem, ele é um pouco intenso, mas a frequência dele é moderada, tá? Não é em todo mundo que dá, e também, geralmente, depois de algumas consagrações, se diminui a incidência desses vômitos, né? Como se o corpo acostumasse a essa alta liberação de serotonina, de neurotransmissores, tá? Então, costuma ser relatado como uma experiência meio que desagradável, né? O vômito. Mas sem a experiência desagradável do vômito, mas uma experiência agradável da ayahuasca, tá? Sem efeitos adversos graves, mas que a gente não existe dados suficientes para um apoio do uso clínico dela, né? E provavelmente nunca vai ter, primeiro porque geralmente é cunho religioso, tem toda uma questão de apropriação indígena envolvida que acho que dificilmente a indústria farmacêutica vai conseguir quebrar essa parte no Brasil, pelo menos, né? A não ser que saia uma patente por aí, para fora, aí a coisa toda muda, né? Então, assim, principalmente pela dificuldade em analisar quimicamente o ingrediente do extrato da bebida, sendo inclusive que existem inúmeros outros componentes que são colocados junto com o preparo, a depender do grupo que está fazendo, tá? Inclusive a própria cerimônia, né? Entre eles, só para você saber, tá? Tem muito grupo que coloca ali cafeína, que coloca nicotina, que coloca cocaína, que coloca escopolamina, né? Tipo Buscopan, tá? Então, assim, é completamente não padronizado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em uma consagração, em algo do tipo. Tudo bem? Então, essencialmente, essa é a ayahuasca, tá? A ayahuasca, nós vamos dar continuidade nela um pouquinho mais pra frente também. Vamos falar então um pouco agora do composto MDMA. Tem esse nomezão grande aí, ó. 3,4-metilenodiexometanfetamina. Tá? Então, o MDMA, que vocês já com certeza ouviram falar que o FDA passou já para as fases à frente de pesquisa e muito provavelmente agora em 2024 ele deve ser completamente legalizado e já poder ser utilizado, né? Inclusive se não me engano, na Austrália, não me lembro aonde, qual cidade ali, mas se não me engano é na Austrália que já está legalizado o uso, que já tem médicos prescrevendo MDMA para tratamento, que é uma coisa bem legal de se pensar, né? Então, o MDMA, tá? Ele é uma substância sintetizada, certo? Ele tem uma estrutura parecida com outras anfetaminas, né, que a gente usa muito no tratamento do TDAH, e com a própria mescalina também, tá? Ela foi originalmente feita para uma coisa e usada para outra, como inúmeras coisas dentro da medicina, tá? Incluindo os antidepressivos, né? Ele foi desenvolvido para diminuir tempo de coagulação e prevenir hemorragia, mas não foi bem utilizado como uma droga hemostática, tá? E foram percebidos alterações, propriedades psicotrópicas no MDMA, mesmo com essa falha no tempo de coagulação. Então, assim, o MDMA ele foi associado a sentimentos de bem-estar emocional, que foram descritos, inclusive em muitos relatos, né, como a penicilina da alma, né? Ou seja, uma cura para a alma, né? Lembrando que antigamente a penicilina foi o que mudou nossa relação com os antibióticos, as bactérias, né? Por essa propriedade, uma nova classe de agentes farmacológicos foi criada. Então, ela foi denominada entactógeno, com esse efeito que vai se sobrepor apenas parcialmente aos psicoestimulantes, aos alucinógenos serotoninérgicos. Os efeitos, então, do MDMA sejam mediados por vários mecanismos, incluindo liberação de monoamina, inibição de recaptação de transportador de serotonina, norepinefrina, inibição de monoamina oxidase, agonismo parcial de receptor de serotonina, lembrando, decrescente, né? 5-HT2A, 5-HT1A, 5-HT2C e outros receptores ali, né? E aumentando também, inclusive, concentração sanguínea de ocitocina, né? É o nosso, neurotransmissor, nosso hormônio do amor, né? Do acolhimento, da mãe que olha para o filho recém-nascido, ela gera ocitocina nela e ele gera ocitocina nele, né? A ocitocina é maravilhosa, tá? Enfim, o MDMA, então, ele vai produzir facilmente esse estado controlado e reversível de uma consciência alterada,
caracterizada por euforia, empatia, bem-estar, perspicácia, extroversão, humor positivo, tá? Sentimento de autenticidade, sentimento de maior acesso àquele material emocional intenso, reprimido, aumento de confiança interpessoal, compaixão por si mesmo e pelos outros. Isso é o MDMA, ele é muito intenso. Tá? Então, assim, na população clínica, a ansiedade ela foi relatada na maioria dos pacientes, de participantes, né, dos atuais estudos. Tá? E emoções dolorosas como tristeza, medo e raiva também. Mas não são incomuns os participantes, os pacientes com o diagnóstico de TEPT, ainda mais por já estar sabendo, né, que tem trauma envolvido, eles têm alguma desregulação do sistema nervoso. Isso é como se fosse uma resposta autonômica central ao trauma. Mesmo quando a gente vai diluir suficientemente o ego, o eu interior, pode acontecer, tá? De uma maneira mais branda, mas pode aparecer essas desregulações do sistema nervoso, tá? Importante entender que o MDMA, ele é altamente concentrado. Uma única dose pode causar aumento transitório mais notável numa frequência cardíaca, numa pressão alta e mesmo a temperatura de pessoas saudáveis, né? De processamento de informação pode acontecer, ele é intenso. Essa parte do processamento de informação, geralmente o que mais muda é a informação contextual, tá? Desculpa, o processamento externo, certo? Mas a informação contextual, ela vai permanecer intacta, tá? Então é importante isso. Contextual se permanece intacto. Também no pico do efeito do MDMA, vai diminuir a reatividade da amígdala, igual os outros também, né? Então vai diminuir a reatividade da amígdala em resposta a rostos raivosos. Os outros que a gente conversou até agora foi sobre medo, né? A amígdala, desculpa, o MDMA é sobre rosto raivoso, mas não vai mudar com relação ao rosto a medo. E, inclusive, ela vai aumentar a atividade numa região chamada estriada ventral em resposta a rosto feliz. Então, aqui também, além de diminuir o negativo, vai potencializar o positivo, certo? E mais capacidade de verificar expressão facial positiva e deixar mais difícil identificar as negativas. Por isso que ele é tão poderoso, né? Esse fenômeno de percepção que ele traz, tá? Isso vai representar uma resposta reduzida à ameaça e uma maior resposta à recompensa no processamento da informação emocional. Ou seja, a janela de tolerância a emoções intensas positivas, ela vai ser melhorada e também a de intensas negativas, certo? Coisa que nada, o antidepressivo não faz isso. Tá? É por isso que a gente fala que os psicodélicos são a revolução do tratamento em saúde mental, tá? Mas pensando no que foi liberado até agora, né, que seria PAPEPT. Estudos mostram que para o transtorno do estresse pós-traumático, eles vão mostrar uma eficácia em curto, 1 a 2 meses, e em longo prazo, até 3 anos, para uma resposta terapêutica positiva, e para uma melhora significante do quadro de doses altas, por exemplo, acima de 100 microgramas dessas doses. Geralmente, doses mais moderadas e altas, em torno de 75 microgramas e 125 microgramas, eles podem gerar reduções significativamente maiores na gravidade dos sintomas do TEPT desde o início e em contrapartida a uma dose mais baixa, tá? Então, no MDMA, quanto maior a dose, até certo ponto, melhor o efeito. Doses mais baixas podem ter efeito, mas podem não ser tão potentes quanto doses mais altas, por exemplo, moderadas altas. Trazendo então em questão de estatística, até para a gente conseguir olhar para isso um pouquinho melhor, estatística de estudo, certo? Para a gente entender sobre essa questão de dose moderada, de taxa de remissão, né, que seria parte. Então, assim, ó, doses moderadas fazem com que a taxa de remissão de um transtorno, por exemplo, do TEPT, de uma depressão, ele vai ser de 6 em 7, ou seja, 86% tem remissão de sintoma. Doses mais altas, 7 em 12. Então, ali, ó, 58% das pessoas que tomaram doses mais altas tiveram remissão. Contrapartida, a dose mais moderada, que foi 86%. Tá? E em dose baixa, 2 a 7, ou seja, só 29% tiveram remissão. Então, mais pessoas, o uso de doses moderada e alta atende critério de alta clínica. Né? Então, 29% só teve alta
com dose baixa, enquanto 100% dose moderada, 67% dose alta teve critério para dose alta teve critério para alta, né? Ficou quase uma cacofonia aqui. Mas enfim, ou seja, doses baixas a resposta não é tão significante. Ainda tem resposta, inclusive tem resposta até muito melhor, né? Que o antidepressivo. Mas enfim, doses moderadas e alta têm resposta muito boa, principalmente doses moderadas. Portanto, passamos, tá? Basicamente era isso que a gente queria falar e entender um pouquinho sobre o MDMA e sobre o geral dos psicodélicos, tá? Sobre os compostos em si, certo? Parabéns por ter sobrevivido a essa aula, tá? Essa aula de sobrecarga de informação, né? Mas eu falei para vocês logo no começo, tá? Não vai ter enrolação. Tudo que vocês vão ver aqui é informação importante. Então, como eu te disse, não se preocupa, tá? A gente vai revisar isso, vai ampliar isso ainda mais do que a gente acabou de falar nas próximas aulas, tá? O importante dessa aula é ter o teu primeiro contato mais profundo sobre os conceitos e sobre os psicodélicos em si. Entender que existe complexidade, que são substâncias com grande potencial, que devem ser tratadas com respeito e com ética. Tudo bem? Então, encerramos por aqui essa nossa aula. Te vejo na próxima aula, em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre farmacologia e os efeitos clínicos dessas substâncias. Combinado? Qualquer dúvida, me chama, escreve aqui, escreve lá no nosso grupo e vamos tocar adiante. Um abraço!